Olá pessoal, hoje iremos falar sobre a Texas Instruments, uma empresa pioneira, disruptiva e inovadora. Adjetivos muito utilizados atualmente, mas que estão no vocabulário da empresa desde 1951, quando a Texas foi oficialmente fundada. Entretanto, sua história começou em 1930 em uma petrolífera chamada GSI. Por conta da Segunda Guerra Mundial, muitas empresas americanas mudaram seu foco produtivo para equipamentos bélicos. E em 1941, a GSI abriu uma divisão para produzir radares submarinos. Desde então, essa parte da empresa cresceu tanto que tornou-se uma empresa à parte, ainda mais lucrativa que a própria GSI. No desenrolar da história, a petrolífera foi vendida e em 1951 a Texas Instruments foi oficialmente fundada. Ainda na década de 50, os laboratórios em Dallas produziram o primeiro transistor comercial e o primeiro circuito integrado, duas invenções importantíssimas na história da eletrônica que abriram novos horizontes para a humanidade. Entre os diversos componentes desenvolvidos pela Texas desde então estão os microcontroladores, pequenas unidades de processamento com entradas e saídas programáveis. Seu portfólio de MCUs hoje em dia conta com soluções de baixo consumo para sistemas embarcados Internet das Coisas, por exemplo, soluções de controle em tempo real para carros elétricos e automação industrial, soluções para aplicação de crítica segurança como transporte ferroviário e automotivo, entre outras linhas de uso geral. No último balanço da Texas, ela possuía cerca de 30 mil colaboradores espalhados em 14 fábricas, nas Américas do Norte e Central, na Ásia e na Europa, com mais de 80 mil produtos e aproximadamente 100 mil clientes. Os setores industrial e automotivo representaram cerca de 57% dos 14,38 bilhões de dólares da receita da empresa em 2019. Então, essa seria a imagem do nosso microcontrolador, da Texas Instruments. Ele tem uma alta capacidade de processamento e também apresenta um suporte à arquitetura de pontos flutuantes, com dimensões de 15 por 15 milímetros e um valor aproximadamente de 12 dólares, que daria R$ 71. Ele é capaz de ler e transferir dois operandos da memória para a central de processamento em um único clock. Para realizar a tal tarefa, os engenheiros da Texas criaram dois barramentos independentes, um chamado de Program Bus, barramento de programa, e o outro Data Bus, barramento de dados, que vou mostrar na figura a seguir. Além de ser capaz de ler operando da memória de dados, é apto a ler 14 memórias de programa. Esta é uma característica peculiar do microprocessador. Os DSPs, que seria Digital Signal Processor, são dispositivos em inúmeras aplicações em engenharia, como controle de motores ou processamento digitais de sinais. Basicamente, o DSP é um microprocessador com alta capacidade de processamento, que é programado de acordo com a necessidade do projeto. O DSP usado nesse trabalho é o TMS320F28335, da família do C2000, da Texas Instruments. Como podemos ver na figura, o DSP possui dois barramentos independentes, o barramento de dados, que seria o Data Bus, esse aqui, como dá para ver na figura, e o barramento de programa, o Program Bus, que seria esse barramento preto aqui no lado esquerdo. Essa característica possibilita a leitura e transferência de dois operandos da memória para a CPU em um único pulso de clock. Na figura, ainda dá para observar a presença dos registradores auxiliares de 32 bits, que seria esses aqui em cima do mouse. Registradores de 32 bits para multiplicação e adição em ponto fixo, que seria esse aqui, e uma unidade de hardware de 32 bits, chamada de FPU, para cálculos de pontos flutuantes, que seria essa aqui. Então, aqui estaria o kit completo da família do C2000 Delfino. Em cima vai o Control Card. O que seria o Control Card? Seria a placa onde instalaria o microprocessador. Aí vai embutida numa placa da família do C2000, que essa placa suporta outros tipos de Control Card e outros microcontroladores. Estaria todas
principais funções da placa do C2000. Aqui seria a fonte de alimentação de 5 volts, aqui o Main Power SW1, seria a chave de força principal para o EVW inteiro. Aqui seria um conector USB para conexão para alimentação e alimentação on-board. Aqui seria o conector em JTAG para o emulador JTAG externo. Aqui estariam os pinos de inicialização da STI, que controla como o control card será inicializado. Aqui o CAN, pino externo disponível para conexão de dois dispositivos CAN paralelos. Aqui o EEPROM, que seria o uso periférico do SPI para ler e gravar uma EEPROM de tamanho até 256K. Aqui um codificador de encoder. A posição do codificador do encoder de 4 bits define os valores das GPIOs de 12 a 15. Aqui seria dois potenciômetros dividido em uma entrada de 3,3 volts e um valor de tensão que pode ser lido pelas entradas A1 e A0. Aqui teria alguns LEDzinhos para acender. Aqui seria a comunicação UART de comunicação serial conectada a um GUI operacional. E seria uma saída de fone de ouvido. Um ponto interessante que eu achei, porque eu não vi em outros kits de desenvolvimento também. Aqui seria uma entrada de áudio. Então, alguns pinos aqui de entrada pode se conectar conforme desejado a programação do cliente, alguns de conversão de sinal analógico digital. Aqui também tem o EPW Look Enable, que seria o Look Playback, que lê o ciclo de serviço e o período da saída EPWM. Esse aqui é o site oficial da Texas Instruments. Aqui é a página inicial. O site é em inglês, só que o meu navegador está traduzindo para o português para ficar um pouco mais fácil de entender. Como foi dito, a Texas é uma empresa muito inovadora, está criando sempre novos produtos, como vocês podem ver aqui. Esse daqui é um microcontrolador que a gente está estudando, TMS 320F28335. Uma novidade da Texas é que ela criou um aplicativo para ajudar no combate do Covid-19. É um aplicativo que o médico consegue monitorar o paciente em casa. Então, no caso, ele não tem contato com o médico, consegue monitorar a frequência cardíaca, os batimentos, a respiração, como vocês podem ver, e outros sinais vitais. Então, colocando o código do seu microcontrolador correto na página de pesquisa, vai puxar a aba dele, que seria essa aqui. Vai ter todos os dados dele, inclusive o seu datasheet e algumas outras informações também. Suporte de treinamento, o manual de usuário e também vai ter outra coisa importante que seria o kit de desenvolvimento. Estaria aqui para baixo, clicando aqui, que seria o kit C2000, que seria da família dele. Abrindo a página do kit, aqui vai ter todas as informações, descrições de recursos, documentação técnica, suporte para treinamento e a área de compra. Aqui a descrição dele, alguns recursos do próprio kit, algumas informações importantes. Aqui embaixo você consegue fazer o download gratuito do software para fazer a programação do kit completo. É uma programação em C. Aqui vai mostrar o que estaria incluso na compra, que seria o control card, o rodapé, um cabo USB, um controle remoto, o CD de instalação, disco de instalação do CCS e um guia rápido. Aqui é a parte de compra. Aqui já vai ter o valor dele em dólares atualmente. Seria 195 dólares, aproximadamente R$ 1.050. Aqui você já pode comprar direto do distribuidor. Clicando aqui, vai aparecer os continentes que ela está situada. Tem na Europa, na Ásia e na América. Aqui aparece a quantidade de estoque, quantos que você pode comprar. Então, clicando em comprar aqui, vai abrir o site do distribuidor.
Aqui mostra de onde é que ele é, de onde é que ele vai vir. Aqui você faz o cadastro e efetua a sua compra. Sobre a programação do microcontrolador, existem duas principais formas de realizar essa programação em C. Uma que eu não sabia era a geração de código através de blocos criados em um arquivo do Simulink e do PSIM. E o outro seria pelo próprio programa do Code Composer Studio. Então, esse seria a área de programação do Code Composer, bem parecido com o do MPLAB. Aqui estaria o arquivo do programa, aqui é da linguagem C, já está aberto. Depois de realizar o programa, você teria que compilar, depois dar um rumo para testar, aqui ou na areinha. Se você compilar e der algum problema, algum erro, estaria aparecendo nessa janelinha aqui. Aqui vamos comparar as características dos microcontroladores. O PIC18F4520 da Microchip e o TMS320F 28335 da Texas Instruments. De flash, o PIC tem 32 KB e o TMS 512 KB. De memória RAM, o PIC tem 1536 bytes e o TMS 68 KB. Números de canais AD, o PIC tem 13 e o TMS 16. Resolução AD, o PIC tem 10 bits e o TMS 12 bits. Máxima frequência de clock, o PIC tem 40 MHz e o TMS 150 MHz. Temperatura de operação, o PIC de menos 40 até 125 graus Celsius e o TMS de menos 40 até 85 graus Celsius. Máxima corrente por porta de entrada e saída. O PIC suporta até 25 mA e o TMS até 20 mA. Temperatura de solda, ambos até 150 graus Celsius. O invólucro do PIC, que tem dimensão de 10 por 10 mm, e o invólucro do TMS de 15 por 15 mm. O valor do PIC é de 4,33 dólares e do TMS de 12 dólares. O que são DSP? São microprocessadores desenhados para realizar procedimento digital de sinal. Essa tecnologia tem colaborado na comunicação sem fio, como por exemplo, aumentando a qualidade dos áudios e vídeos na redução de ecos e ruídos. O uso de DSPs na fabricação de equipamentos eletrônicos hoje em dia é muito grande. Ele está em celulares, equipamentos de laboratórios, automóveis, computadores. Nos automóveis, por exemplo, para gerar os mapas e rotas automaticamente através do recebimento de sinal via GPS. Também na análise média do consumo de combustível e para gerenciar as estações de rádio digital, entre outras finalidades. Já o microcontrolador é um chip que contém praticamente um pequeno computador embutido. Alguns podem ter unidade de multiplicação de hardware e outros não. Encontra-se um número enorme de aplicações com os microcontroladores na eletrônica moderna, como por exemplo, sistemas embarcados, brinquedos, sistemas RC, que é o controle remoto, máquinas industriais e comerciais, e eletrodomésticos. Quais as vantagens? Custos baixos de projetos de construção, consumo de energia mínimo, facilidade de programação, um sistema compacto e a praticidade para a reposição. Qual a escolha do microcontrolador? Aquele que satisfaça as características técnicas do seu projeto.